Como você vê, na reportagem nós tomamos o cuidado de tentar ouvir todas as partes envolvidas. Não conseguimos falar com o Liedson, que está em Portugal, mas conseguimos falar com o presidente do Fluminense de Feira, com 2 ex-funcionários da federação e com o próprio presidente, além de Wilson Paim, que é diretor da mesma federação. Mesmo assim, estamos abrindo espaço, como é nossa obrigação, para que Manfredo Lessa, representante do departamento jurídico da federação, fale pela federação sobre esse tipo de indício de irregularidade que você acabou de ver. Manfredo, palavra sua. Bom, deixa eu tentar ser objetivo, porque eu sei que o tempo é curto. Essa questão, primeiro, do carimbo no documento, infelizmente o documento só foi apresentado em uma das suas faces, ele foi apresentado no verso. Mas eu estou com o processo todo aqui em mãos, e se a gente observar o documento na frente, ele tem o carimbo sem nenhum tipo de rasura. E é normal isso, ter um carimbo sem tipo de rasura na frente e um Olha, lado Oscar, atrás? veja só. Não, só estou perguntando. Não, no departamento de registro da federação circula um número de documentos muito grande. Como são pessoas, são seres humanos que fazem esse trabalho, evidentemente que o ser humano é passível de erro, de equívocos. E, efetivamente, há uma rasura, mas o fato é que, na parte frontal do documento, tá, ele está perfeito e mais. Para que se efetive a transferência de um atleta de uma federação para outra, é necessário que se pague uma taxa à federação de origem e que se pague uma taxa também à CBF. No mesmo processo de transferência desse atleta do Fluminense, nós temos os 2 pagamentos, tá, feito a Federação do Rio de Janeiro e feito a CBF no dia 7 de março, portanto, na véspera. Então, deixa eu ver se eu entendi. Qualquer ida de jogador para qualquer outro clube, saindo de amador para um profissional, ele tem registro e tem que pagar a taxa na federação. Amador é diferente. É diferente, mas tem que pagar a taxa também. Amador é diferente, ele precisa ver se o amador é profissionalizado e precisa haver uma requisição da federação de origem. Perfeito. Me parece, eu não trabalho diretamente com o DEREG, mas me parece que para amador não há pagamento de taxa. Não há pagamento de taxa. Parece que Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui o caso do Liedson, que daí tem essa certidão da federação, e aqui diz, protocolo número 935754, protocolo 922726, com data, nome do clube, valores, e tudo isso é mentira, não tem nada disso. Isso não é verdade. A própria federação emitiu um outro certificado desmentindo isso tudo. Então eu queria saber por que, a reportagem pergunta isso, por que uma certidão foi feita com tantas riquezas de detalhes e nenhum desses detalhes é verídico. Eu vou lhe responder pelo seguinte, a pessoa que fez a certidão, que inclusive foi entrevistada, tá, ela se pautou numa situação que é peculiar, é comum ao atleta de futebol, que é o atleta ele é formado por um clube. No caso do Liedson, ele foi formado por uma liga de futebol amador. Então, realmente houve esse equívoco com relação a essa primeira certidão. Não houve essa determinação do presidente Adinaldo, essa informação caluniosa, inclusive nós estamos comunicando ao Ministério Público, tá? Porque nós vamos entrar com uma representação penal contra essa ex-funcionária, porque ela praticou o crime de calúnia diretamente contra o presidente da Federação Baiana. E no momento em que se detectou o equívoco da informação, imediatamente, também diretamente por ordem do presidente, desculpa. deixa eu só... Não, só porque tem um detalhe aí, desculpa. Mas aí você não está dizendo exatamente o que aconteceu. Não foi a federação que percebeu o equívoco. Quem percebeu o equívoco foi a FIFA, que pediu explicações da CBF, Verdade. porque Liedson mandou este documento desmentindo a federação. Então, primeiro, não foi a federação que detectou o erro. A federação foi informada e fez um outro certificado se desmentindo. Imediatamente, no momento em que a federação recebeu o comunicado da CBF, a federação fez esse comunicado, tá? Expediu essa nova certidão por ordem diretamente da presidência, porque o que houve foi um equívoco. Ela pensou que o jogador tinha sido formado pelo Poções, que foi o primeiro clube profissional do Liedson. Ela quem? A Balbina, que era funcionária da época, e que inclusive assina a certidão. E o Wilson do Espírito Santo Paim também assinou, ele também não sabia disso? Porque a certidão ela tem que ser assinada pelo funcionário e por um diretor. Mas o diretor não verifica os dados, ele só assina? Infelizmente, certamente os dados não foram conferidos e a certidão acabou saindo equivocada. Agora, eu volto a repetir, ela foi imediatamente retificada no momento que isso foi solicitado da federação e não trouxe prejuízo nenhum, não causou prejuízo nenhum a ninguém, nem em uma situação nem na outra, tanto assim que o atleta disputou o Campeonato Baiano pelo Fluminense, não houve nenhum tipo de reclamação. Só causou curiosidade a FIFA e a CBF. É verdade, e se pediu informação e foi apurado e a certidão foi retificada. E na certidão, se você observar, depois a gente pode lhe fornecer a outra certidão, você vai conferir que os números
são os mesmos. A única informação equivocada é com relação à formação do atleta. A primeira certidão afirma que ele foi formado no Poções e a segunda pela Liga Valenciana de Futebol, que efetivamente é verídico. Perfeito. Só para que o telespectador entenda, a data da inscrição nessa certidão é 15 de 8 de 93, depois 21 de 8 de 96 e depois a transferência em 6 de 9 de 2000 e mais ainda 8 de 3 de 2001. E nada disso, insisto, é verdade. Então ela foi criativa. Não, me perdoe. Criativa. Não, me perdoe. As datas são verídicas. Não, mas ele nunca jogou no Poções, na divisão de base? Não, eu volto a lhe repetir, a informação com relação à formação do atleta está equivocada, mas as datas e os números, elas estão corretas. Infelizmente o tempo acabou, Manfredo. Ok, não é? perfeito. Eu acho que você foi esclarecedor em algumas coisas. Infelizmente, nós temos aqui o Eu Vi, e só quem acertou o Eu Vi foi o Rogério Pires do Rio Vermelho. Realmente, o lance aconteceu entre Vitória e Galícia, gol de Vandercy. Tem como pôr no ar? Não. Ainda dá tempo? Final de Badu Baiano, gol de cabeça. Isso. Já tá por dentro, né? Vitória. Então. O Vandercy era Ó. zagueiro, cara. Aí você vai ver Gol de o cabeça. Vandercy subindo. Aí, ó. Eu narrei esse jogo no estádio Manuel Barradas. Narrei esse jogo. E aí o Vandercy fez de cabeça contra o Galícia o gol de 1 a 0. E eu gostaria de aproveitar que o tempo está terminando, só para deixar claro, viu, Manfredo, que o presidente da Federação Baiana de Futebol, senhor Edinaldo Rodrigues, tem espaço aqui no Cartão Verde para vir dar a sua versão dos fatos, como teve dentro da matéria, porque afinal de contas é a nossa obrigação.